Boa noite, pessoal. A gente tem aprendido bastante com os nossos convidados aqui sobre o enfrentamento à Covid. Eu espero que você esteja acompanhando, porque vale a pena a gente ter informações que são seguras e de pessoas com formação técnica e científica para estar dando para a gente informações seguras. Hoje a nossa convidada é a professora doutora Estela Mares Monego. Aliás, desculpa, Mônego, e ela é professora titular da UFG e ela é uma pessoa com capacidade para vir falar para a gente sobre mitos e verdades, muitas confusões, muito fake, né? A gente acha na internet e eu estou segura de que vai ajudar. Mas antes de passar a palavra para ela, eu quero orar, pedindo a Deus que Ele tenha misericórdia de nós, né? É tempo de orar, vamos orar. Pai querido, nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, do mundo, da nossa cidade, Pai, do nosso estado. Pai, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas carecendo da sua graça, da sua misericórdia. E, Pai, nós pedimos que o Senhor toque no e que eles possam se lembrar dessa responsabilidade com o povo. Agora queremos pedir uma bênção especial sobre a vida da Maristela, da Estela Mares, de toda a sua família, que o Senhor esteja guardando, protegendo, livrando-os de todo mal, Senhor. Obrigada pela vida dela, pela disponibilidade dela de vir dividir com a gente um pouco do seu muito conhecimento. E por isso nós rendemos graças. Estela, é com você agora. Boa noite, pessoal. Sempre uma alegria enorme de estar aqui com vocês, de partilhar um pouco dos saberes e aprender também, né? Muito a cada vez que a gente se encontra. Uma pena que dessa vez de uma forma distanciada, mas nem por isso menos carinhosa. Hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre mitos e verdades que envolvem a alimentação e essa pandemia que nós estamos vivenciando e sentindo há mais de um ano, a Covid, né? A ideia é conversar e desmistificar um pouco aquilo que a gente está ouvindo e vendo aí na mídia. A Covid, assim, eu acho que é importante começar situando bem o que é essa tal dessa Covid, né? Ela é uma doença respiratória que é causada por um vírus de nome comprido, chamado SARS-CoV-2, que pertence à família dos coronavírus, que são comuns e conhecidos no nosso meio. Nenhum é tão feioso que nem esse, mas eles já existem, né? A principal forma de se transmitir a Covid-19 é por contato com um doente. É a forma mais comum. De alguma forma, eu ter contato com uma pessoa que está acometida, está contaminada pelo coronavírus. E essa pessoa, ao tossir ou espirrar, ela elimina gotículas respiratórias muito pequenas, que às vezes a gente nem vê, e essas gotículas andando, né, pelo ar, em volta da pessoa contaminada, acabam contaminando outras pessoas. De uma forma bem simples, é isso que acontece. Por se tratar de uma enfermidade que atinge muitas pessoas, como poucas vezes se viu na história da humanidade, e algumas vezes, bastante nesse momento, de forma grave, essa doença tem sido objeto de muitas notícias. A gente vê esse assunto no jornal, na revista, no rádio, na TV, em todos os cantos, na internet, né, onde tem essa notícia. Só que essas notícias são reais e algumas são fantasiosas, seja sobre a evolução, seja sobre o tratamento da doença. E aí é importante, então, vocês conhecem uma parábola chamada O Joio e o Trigo, e lembrem dela,
na Covid, ou naquilo que se faz com relação a essa doença, é importante separar o joio do trigo. E o que é separar o joio do trigo? É ler e ouvir pessoas e fontes sérias, científicas e confiáveis. Não dá para a gente acreditar em tudo que ouve, vê ou lê. Não dá para a gente considerar e engolir como verdade tudo que está colocado. A grande maioria, eu diria para vocês, são de notícias feitas a partir do que a gente chama de senso comum, não tem nenhuma verdade científica nelas. E as pessoas vão transmitindo. Como é que eu faço para me resolver isso? Bom, uma boa forma é consultar esse site que eu coloquei aqui para vocês, né? O site do Ministério da Saúde, onde lá tem uma lista de tudo que é fake news. O que é esse nome feioso em inglês? Quer dizer mentira. Tudo que é mentira, tudo que não é verdade sobre o coronavírus e a Covid. Aqui nessa minha palestra, eu faço com vocês um trato. É isso que eu quero deixar bem claro desde o início. Eu só vou falar aquilo que eu considero correto, eu, Estela, tá? A partir de tudo que eu estudei antes de chegar aqui hoje, agora, para falar para vocês. Eu estudei muito. Eu disse para a Janine, o dia que ela me convidou, me dá um tempo, eu preciso estudar esse assunto para mim poder falar aquilo que eu considero verdade hoje, que nós estamos em março de 2021, né? Quer dizer, não adianta se eu ouvir, por exemplo, essa palestra ficar gravada e vocês ouvirem ela daqui a um ano, talvez muita coisa que eu disser aqui já não vale mais, porque o conhecimento está avançando. A gente sabe que muita coisa que em março do ano passado nos disseram já mudou, já não vale. Por quê? Porque o conhecimento avançou. Isso também vale para mitos e verdades com relação à alimentação. Nós estamos falando em março de 2021. Tá? Bom, o que tem a ver essa mistura do coronavírus, de um vírus, né, de um bichinho pequeníssimo, com a comida, com a dieta? Bom, eu começo usando aqui uma fonte altamente confiável, que é o Conselho Federal dos Nutricionistas, que é uma fonte onde vocês podem recorrer. Vocês vão ver que tudo que eu afirmar aqui tem sempre em algum lugar da tela um site onde vocês podem ir lá e ler com mais detalhe a afirmação que eu estou fazendo. E com isso tirar alguma dúvida que possa ter ficado na cabeça de vocês. Tá? O que é que o CFN, o Conselho Federal de Nutricionistas, fala? Fala que não existe nenhum protocolo técnico e nenhuma evidência científica que diga que há qualquer ação milagrosa dos alimentos sobre a Covid. Qualquer pessoa que informar para vocês que qualquer alimento previne, trata ou cura a Covid, está dizendo uma coisa que não tem respaldo científico. Então, essa é a primeira informação que é preciso a gente deixar claro. Porém, apesar disso, é importante já deixar claro algo que quem já me ouviu outras vezes já viu eu falando isso, né? Uma alimentação adequada e saudável pode condicionar, melhorar o que a gente chama de sistema imunológico, deixar ele mais eficiente e com menor risco da gente ter doença. O sistema imunológico é como se fosse uma capa que protegesse a gente, uma grande máscara, e ele vai proteger, só que em vez de ser por fora, lá por dentro. Protege a gente de doenças, de todas, não é só do coronavírus, é de qualquer doença, principalmente as que têm a ver com esses micro-organismos, que são os vírus, tipo coronavírus, e as bactérias. Então, a alimentação, ela fortalece a gente, ponto. Só isso, tá? Então, sigamos. Uma alimentação balanceada tem um papel fundamental, não somente para a melhoria do bem-estar geral dos indivíduos,
mas também como forma de manutenção e fortalecimento do sistema imunológico. E dessa forma, é saudável a gente, individualmente ou coletivamente, usar cada vez mais, se apropriar daquilo que a gente chama de uma alimentação saudável, né? Por quê? Porque isso vai, de alguma forma, contribuir com todos os processos que cada um de nós está fazendo para ficar bem livre dessa doença. Ou, quando ser acometido por ela, tentar o mais rápido possível sair dela, né? Bom, então a palavra-chave para nós aqui se chama imunidade. Imunidade, então, eu falei para vocês que são barreiras que o corpo, lá dentro de nós, vão desenvolvendo para evitar que a gente adoeça. Existem partes, pequenas partes dos alimentos que fortalecem essa imunidade. O zinco, a vitamina A, a vitamina C, a vitamina D são muito importantes para essa imunidade. Só que, qual é a questão fundamental para vocês gravarem aí? Que esses micronutrientes que eu falei agora, zinco, vitamina A, C e D, eles podem ser obtidos onde? Uma alimentação diversificada e saudável. Não precisa sair comprar potes e potes de vitamina e tomar não sei quantos mil. Não, nada disso. Se chama, a receita é alimentação adequada e saudável. Já a exposição ao sol é muito importante para que a gente consiga utilizar a vitamina D. Não adianta comprimido de vitamina D, alimento fonte de vitamina D, se a pessoa também não se expor ao sol, porque só o sol é capaz de desdobrar essa vitamina dentro do nosso organismo. Então, essa é a primeira informação para passar para vocês. A segunda é que não está comprovado que suplementos, esses que vêm no pozinho, na latinha ou na cápsula, são capazes de prevenir o coronavírus. Não existe nada, não existe nenhum trabalho. Trabalho, eu estou falando aqui, gente, trabalhos que sejam feitos com seriedade. A gente vê hoje, com relação ao coronavírus, na internet, assim, fulano tratou 5 pessoas, 20 pessoas e obteve tal resultado. Isso não é trabalho, não, gente. Trabalho é quando eu junto um sem fim de pessoas que têm uma série de condições de pesquisa e esse grupo, depois de uma série de testes e de acompanhamento e de observação que vão sendo feitos, a partir daí vão se encontrando resultados que são confiáveis. Fora disso, não. Então, com relação aos chamados suplementos alimentares, não há nenhuma evidência científica que eles ajudem. Então, tomar mega dose de vitamina D, mega dose de vitamina C, de qualquer mineral, seja o zinco ou qualquer outro, não tem nenhuma comprovação que vai adiantar. E o que é pior, o que se sabe desde antes, não é de agora, que muitas vezes utilizar esses micronutrientes em quantidades exageradas traz mais prejuízo que benefício. Eles acabam trazendo alterações no fígado, no rim, numa série de órgãos do corpo. Então, assim, não é esse o caminho. Bom, vamos seguindo, né? Então tá, e aí então, se não é isso, o que é, onde a gente coloca essa relação entre a alimentação e a Covid? Bom, a alimentação saudável, eu falei para vocês que é o caminho, né? E ela depende da gente ter uma diversidade de alimentos e não de suplemento. Por isso que não adianta ficar tomando comprimido. Por quê? Porque cada pessoa é de um jeito e tem uma necessidade. E essa variedade, ela vem daquilo que a gente come, não daquilo que a gente está comprando na farmácia. Então, por conta disso, quais são as recomendações que os estudos dão? Primeiro, adote rigorosamente as medidas preventivas e protetivas
ao coronavírus que são indicadas pela Sociedade Brasileira de Infectologia e pela Organização Mundial da Saúde. São 2 lugares, se vocês quiserem, de novo, ver o que é certo, o que é errado, o que não está comprovado com relação, seja à alimentação, seja a esses suplementos alimentares, ou seja, até chás, medicamentos, o que vocês quiserem, essas são 2 fontes confiáveis. Tá? Segundo, fujam de promessas milagrosas envolvendo seja alimentos, seja terapias nutricionais. São milagrosos? Não tem nada disso, não. A gente já falou. Terceiro, acessem informações sobre alimentação em sites e documentos confiáveis. Falei isso para vocês lá no início. O que é confiável? O que é um estudo científico que vale a pena ser levado a sério? Conheçam o Guia Alimentar da População Brasileira, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E se desejarem uma orientação nutricional, procurem um nutricionista. Bom, e aí então vamos chegar naquilo que é o objeto, né, dessa minha conversa com vocês. Alimentos tidos como milagrosos na prevenção e cura da Covid. Então, vamos ver o que é mito, o que é verdade. Existe um tal de um shot de imunidade. Shot é uma mistura, viu, gente? É um termo em inglês, o povo gosta muito. O termo em inglês é uma mistura, um chacoalhado de coisas. Que tem o quê? Tem cúrcuma, gengibre, própolis, limão com bicarbonato, ou N coisas, né, que aparecem por aí que, na opinião das pessoas, combateriam e matariam o coronavírus do corpo. Na verdade, eu já falei para vocês lá no início, a imunidade ela é formada por um conjunto de fatores que atuam na defesa do organismo contra várias doenças. Não existe mistura milagrosa que possa melhorar a imunidade repentinamente. Se assim fosse, as crianças não precisavam nascer e tomar vacina, que é um jeito de melhorar a imunidade. Elas tomam vários tipos de vacina. São formas de ativar a imunidade. Não existe nada que ative miraculosamente a imunidade. Segundo, a imunidade é construída a longo prazo e ocorre por meio da inclusão de quê, gente? Frutas, legumes e verduras nas refeições diariamente. Mas por que é fruta, legume e verdura? E eu não estou falando no restante. Porque vitaminas e minerais, de uma forma geral, todas as que a gente precisa para ter saúde e vida longa, elas estão especialmente em frutas, legumes e verduras. Estão nos outros alimentos também, mas especialmente neles. Tá? Esses alimentos devem compor a chamada alimentação saudável na comida, baseada na comida de verdade, que nós vamos falar. Tá? Segundo mito, megadose de vitamina C. Bom, o que acontece? A vitamina C em excesso não auxilia na melhora do sistema imunológico por uma simples razão. Tudo que a gente usa, ingere de vitamina C, além do que o corpo precisa, sai na urina. O corpo não guarda reserva de vitamina C, não existe isso. Então, se não existe, não tem como uma mega dose de vitamina C melhorar o sistema imunológico. Nossa necessidade diária de vitamina C é muito baixa e pode ser facilmente alcançada por onde? Pela nossa velha e boa alimentação saudável. Exemplos de fontes saudáveis e não medicamentosas de vitamina C: acerola, laranja, goiaba, caju, mexerica, limão, abacaxi, couve, rúcula, brócolis, tem um sem fim. Nós moramos num país tropical que tem frutas e verduras em abundância. Então, não é necessário lançar a mão para essa vitamina de medicamentos. O outro mito, o alho previne o ataque do coronavírus. Bom, o que diz a Organização Mundial da Saúde? Ela afirma que, apesar desse alimento possuir enormes propriedades antimicrobianas que são comprovadas nesse sentido, não há provas científicas de que comer alho
possa proteger as pessoas da infecção pelo novo coronavírus. Não tem nada a ver. A função antimicrobiana do alho não tem nada a ver com o vírus, com combater um vírus chamado SARS-CoV. Megadose de vitamina D, outro mito, né? Usar uma dose excessiva de vitamina D. Não existe evidência de que o uso da vitamina D auxilie na redução e no risco de contrair o novo coronavírus. Não tem nenhum trabalho sério, científico, que diga isso. Segundo o Ministério da Saúde, até o momento, não é reconhecida nenhuma relação entre a vitamina D e a infecção pelo novo coronavírus. A vitamina D em megadose está sendo usada para algumas doenças. Essas doenças, por que é que se usa a megadose de vitamina D para essas outras doenças que não são a Covid? Porque já foi feito um sem fim de trabalhos científicos, sérios, que provaram que dá certo. Com o coronavírus, não. Tá? A vitamina D é muito importante para algumas funções do organismo. Mas para que isso ocorra é necessário se expor à luz solar, já falei para vocês. Então, nesses tempos em que as pessoas muitas vezes estão isoladas em casa, muito fechadas, é importante encontrar uma forma, um horário de sair para o sol, para um lugar seguro, sem aglomeração, isso não é proibido. Enfim, encontrar uma forma de tomar sol, porque isso faz falta, não é para prevenir o coronavírus, isso faz falta para a saúde de dentes, ossos e para uma série de funções no organismo da gente. Outro mito: ervas, chás e outras terapias. Até o momento, março, eu escrevi errado ali, viu, gente? Março de 2021, não existe, ouve bem, vitamina, terapia alternativa ou remédio capaz de evitar o contágio ou tratar a Covid-19. Com relação a remédios, tem vários sendo estudados. Nenhum ainda comprovou nada. Tomara que isso chegue logo. Com relação a vitaminas e terapias, tem estudos andando, mas nada que faça isso. Então, chá de limão com bicarbonato quente, porque vai queimar os vírus na garganta e não vão deixar eles ir para o pulmão. Água com limão em jejum para fortalecer a imunidade. Chá de erva doce, porque tem a mesma substância do Tamiflu. O Tamiflu não tem nada a ver com coronavírus, ele tem a ver com outro corona, que é o da gripe A, que teve um surto há uns anos aí atrás, né? Ele não tem nada a ver, e o chá de erva doce é bom por uma série de razões, até para acalmar a gente nesses tempos que a gente está muito angustiado, mas não para matar coisa nenhuma. Né? Tomar chá de gengibre puro, ou no formato de um chá imunológico, que é um chá à base de gengibre, alho, capim-limão, tomilho, hortelã e casca de limão, previne a Covid. Nada comprovado. Tudo gargarejo com vinagre, bicarbonato ou água morna salgada, porque mata o corona que está na garganta. Mesma coisa lá da água quente, lá de cima. Beber água a cada 15 minutos, porque também teria o efeito de lavar a garganta. Não, gente. Que bom seria se fosse tão simples assim, né? Que bom. Utilizar suplementos polivitamínicos melhora a imunidade e evita o contágio do coronavírus. Não, na verdade, assim, a gente melhorar a imunidade a partir de megadose de vitaminas, de polivitamínicos, um monte de vitaminas, não evita contágio de coronavírus. Lá naquela lista que todo mundo já deve ter lido aí, assim, quais são as medidas corretas para evitar a contaminação? Alguma vez vocês leram isso? Não, porque isso não existe. Não é correto afirmar isso. Então, não tem por que fazer. Né? Usar inhame, própolis, óleo de gergelim, enfim, tudo isso são mitos. Até este momento, são mitos. Né? Bebidas alcoólicas destroem o coronavírus, mito.
seja vodka, uísque ou qualquer outra bebida alcoólica, com ou sem adição de mel, não destrói o vírus. Pior do que isso, essas bebidas, elas não contêm álcool suficiente necessário para matar o corona. A gente sabe que o corona morre na mão, por exemplo, quando eu passo álcool 70. As bebidas alcoólicas têm álcool até 40. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, então eu vou beber, porque se adianta passar se eu beber. Não, não é verdade. Mas o que é pior do que isso é que bebida alcoólica é droga, gente. Todo mundo sabe. Tudo que vicia é droga. Só que a bebida alcoólica é uma droga lícita. Mas como droga, ela não traz nenhum benefício à saúde para ninguém, né? A alimentação saudável. Alimentação saudável. Lembra lá do início? Né? Fortalece as respostas do organismo ao ataque do coronavírus. Quer dizer, o meu organismo foi atacado, eu fui contaminada pelo corona, estar com o organismo saudável o suficiente, com uma carga imunológica boa, vai me ajudar a combater. Isso não me ajudou a não ser contaminada, mas vai me ajudar a responder de um jeito melhor. A imunidade, lembra lá da imunidade, né? Que são as defesas, elas vão se formando ao longo da vida por meio de várias atitudes. Lembra que eu já comentei com vocês, a alimentação rica em fruta, legume e verdura está nesse pacote, né? A partir desses alimentos, o organismo obtém o quê? Vitaminas, minerais e substâncias bioativas que vão fortalecer o sistema imunológico e vão nos ajudar a combater esse vírus caso a gente seja infectado, né? Para prevenir, combater. A vitamina A ajuda a melhorar a imunidade, verdade. Ela ajuda, sim. Então, como que ela ajuda? Eu vou tomar vitamina A. Não precisa. Nós temos fontes alimentares maravilhosas nesse país tropical. Use pelo menos uma fonte alimentar por dia. Leite integral, ovos, peixes, vocês viram? Alimentos de origem animal. Batata doce, vegetais de cor amarelo alaranjado, tipo abóbora e cenoura, os vegetais. Então, alimentos animais de origem animal e de origem vegetal têm vitamina A. Ou provitamina A. Não precisa comprar na farmácia. Esse é o recado. Tem, é verdade. Isso ajuda nessa resposta que eu vou dar à infecção ao vírus. E é importante, além do que, gente, lembrar que o coronavírus é sensível à temperatura acima de 70 graus. Ele morre com uma temperatura mais alta. Então, sempre que o alimento for para ser consumido cozido e não cru, tem alimento que é cru, então não tem ação do calor. Mas naqueles que podem ser consumidos cozidos, façam isso. Procure sempre cozinhar, quando for comer aquela sobra que ficou na geladeira, aqueça, porque isso é uma boa medida do ponto de vista de prevenção. Busque consumir uma alimentação saudável. Eu falei para vocês lá desde o início. Sempre que puder, escolha comer comida de verdade feita em casa. Por quê? O que é, né, essa tal dessa comida de verdade? Olha aqui embaixo. Comida de verdade é aquela comida caseira, sem ingredientes estranhos como aromatizantes, corantes, conservantes, estabilizantes, aqueles que a gente lê no rótulo e nem sabe o que eles são. E além do que, a comida de verdade, como sou eu que faço, alguém da minha casa, ela pode ser feita sem excesso de gordura, de sal e de açúcar, que são 3 condimentos que podem trazer prejuízos à saúde, de outras naturezas, não do corona, mas de outras naturezas. Então, comida de verdade é, por excelência, a chamada alimentação saudável. Mas, independente disso, não esqueça, não existe nenhum alimento ou nutriente que é superpoderoso,
que faz o milagre de evitar que eu tenha a Covid. A melhor maneira de manter a saúde para enfrentar a Covid-19 é comer comida de verdade. E não só a Covid, mas todas as doenças, né? E o que é essa alimentação saudável? Qual é o atributo básico dela? A gente já viu lá na outra tela que, primeiro, ela é feita em casa. Segundo, ela é saborosa. Eu sei o que eu estou comendo. Às vezes, esse alimento que eu como na caixa, que eu peguei da caixa, se eu fechar os olhos sem saber o que eu estou comendo, eu sou incapaz de identificar o que eu estou comendo, porque ele é cheio de sabores artificiais que me levam a desconhecer aquilo que eu estou comendo. Então, a alimentação saudável ela é saborosa e eu sei o que eu estou comendo. Ela é variada. Eu comi hoje 3, 4 tipos de alimento, amanhã eu vou comer outros. Eu comi hoje a maçã, amanhã eu como a banana, depois de amanhã a manga, depois o abacaxi. Eu vou mudando verduras, frutas e todos os outros alimentos, né? A alimentação saudável é aquela que tem segurança, que eu sei que eu vou comer e não vou passar mal. Que é muito comum, né? Quando a gente, às vezes, come uma comida que a gente não conhece a origem. Alimentação saudável é aquela que eu consigo ter acesso, eu não preciso ir longe para procurar e eu consigo pagar por ela. A alimentação saudável não é cara. É um mito isso. Saudável é aquilo que faz bem à saúde, mas não necessariamente o que é mais caro. Tá? O que é mais caro é aquilo que vem na caixa, no pote, na lata, mas isso não é saudável. E é aquela alimentação que é consumida em um ambiente de paz, onde a gente senta, a gente conversa, a gente come, a gente saboreia a comida, a gente faz um grande momento de socialização. Tá? Bom, então, nessa perspectiva, gente, reforço com vocês o seguinte, não há nenhuma evidência científica hoje, março de 2021, de que o coronavírus pode ser transmitido por alimentos. Isso é outra questão. Tem gente que tem esse mito, né? Então, assim, ficar borrifando saquinho, borrifando embalagem, borrifando não sei o quê, por conta de achar que a comida está contaminada, o coronavírus, ele não chega, ele não nos contamina por aquilo que a gente come, engole e vai para o estômago. Não é essa a via. A via dele, tanto pela boca quanto pelo nariz, é a via respiratória, é outra via. E até esse momento não foi descoberto, até porque ele não tem muita capacidade, até onde se sabe, de permanecer vivo em um ambiente onde ele não consiga estar se alimentando para seguir em frente. E a embalagem do alimento, o saco do alimento, aquele balcão onde é colocado o alimento, não é um meio propício para ele. Mas, apesar disso, os cuidados com o preparo dos alimentos são os mesmos que devem ocorrer sempre, que é ter higiene para preparar os alimentos. Isso se chama segurança alimentar. E não é só de medo de pegar corona, é por medo de ter uma intoxicação alimentar, é estar prevenindo a gente, a família da gente, de doenças causadas por alimentos contaminados. Então, quais são essas medidas? Higienizar as mãos antes de preparar os alimentos e sempre que tocar uma superfície suja. Segundo, não tossir, espirrar ou falar quando eu estou fazendo, preparando, cortando o alimento. 3, não usar adornos, anéis, brincos, pulseiras, pois eles podem acumular sujeira e micro-organismos e ainda pode cair na comida preparada, sem que eu veja, né? E alguém, quando vai morder, acaba dando com um pedaço de brinco, um pedaço de, não sei, de esmalte da unha, e para esse vai. E quarto, higienizar utensílios como talheres, superfícies e equipamentos utilizados durante o preparo dos alimentos. E aí a Organização Mundial da Saúde, ela diz que tem 5 medidas que eu posso tomar para garantir, então, que qualquer tipo de contaminação chegue na minha casa. Primeiro,
ter uma cozinha, um ambiente limpo, uma geladeira limpa, uma panela limpa, enfim, um ambiente onde o alimento vai ser preparado, consumido, limpo. Segundo, separar alimento cru de cozido, senão, para evitar aquilo que a gente chama de contaminação cruzada. O que é cru é aqui, o que é cozido é aqui, e esses alimentos, na hora do preparo, eles não devem estar um em contato com o outro. Terceiro, cozinhar bem os alimentos. O que é cozido, gente. Não deixa meio cru. É para cozinhar bem para atingir aqueles 70 graus que eu falei. Quarto, mantenha os alimentos na temperatura segura. Todo mundo já almoçou, agora já é 3 horas da tarde, a comida não tem que estar em cima do fogão. Por quê? Porque a temperatura daqui é uma temperatura alta e ao o alimento ficar em contato com temperaturas muito altas, ele pode se deteriorar. Quinto, usar água e materiais limpos para o preparo dos alimentos. E ainda é importante, gente, lembrar que hoje está muito em voga, né, a gente utilizar a água sanitária. Ela tem de vários nomes comerciais, mas ela é água sanitária. E a água sanitária, ela é boníssima, ela é uma parceira preciosa nossa nesse momento de garantir higiene do ponto de vista não só dos alimentos, mas do ambiente onde a gente circula. E como é que eu faço? Eu preciso comprar, se quiser comprar, pode comprar. Está aqui embaixo, aqui no cantinho inferior esquerdo. É o hipoclorito de sódio. Vocês vão encontrar em qualquer supermercado, ele tem um monte de nomes, né? E ele vem pronto para vocês usarem na higienização dos alimentos, dos ambientes, do que quer que vocês queiram. É preciso comprar esse? Não. Tem uma forma muito mais simples de fazer, mas quem quiser pode comprar. Se vocês cheirarem ele, vocês vão ver que eles têm o mesmo cheirinho da água sanitária, bela e velha conhecida de vocês. Com relação à água sanitária, como é que eu uso ela? 1 colher de sopa para cada litro de água, em alimento cru, claro. Então, por exemplo, eu tenho lá, hoje vai ter salada de alface, tomate e manga. Eu ponho numa bacia lá 2 litros, digamos, de água. Então, como são 2 litros, 2 colheres de sopa de água sanitária. E coloco esses alimentos todos lá. Não tem problema, pode botar junto eles lá. 15 minutos eles ficam lá. Depois disso, enxaguar. Ele está com resíduo da água sanitária. Enxagou, ele está pronto para usar. Tá? Essa solução também pode ser colocada num borrifador. E se vocês acharem extremamente necessário, apesar de não haver recomendação, vocês podem borrifar nas embalagens, no saquinho dos alimentos, enfim, na superfície, onde vocês quiserem. Não usem água sanitária perfumada, ela não tem o mesmo poder. E muito menos a água sanitária caseira, porque ela não tem o rigor das dosagens do cloro nela. E vocês podem estar usando um produto que tem ou muito pouco ou muito cloro. E aí não vai resolver nada. Tá? Vinagre, limão ou detergente não serve para higienizar nem fruta, não é frita, viu, gente? É fruta. Nem higienizar seja frutas, seja verduras. Não serve para isso, não é essa a função nem do vinagre, é um tempero, limão também. E detergente serve para lavar louça. Então, muitas pessoas fazem isso, não adianta. Tá? Higienizar as mãos, eu coloquei aqui, hoje é algo muito recomendado, né? Por quê? Porque, na verdade, se sabe que o brasileiro gosta muito de tomar banho, mas gosta muito pouco de lavar as mãos. E a gente sabe que uma das vias de contaminação do corona é para a mão. Tanto que a gente agora está cumprimentando assim, não cumprimentando, assim. Por quê? Que é para evitar que a mão da gente toque em outra mão, que eventualmente possa estar contaminada. Então, existe uma forma de lavar a mão que é muito exposta em vários lugares, que eu nem vou colocar para vocês. Mas lembrar que cuidar da boa higiene das mãos
na cozinha é necessário. Isso aí pode ser feito com água, sabão, com solução de água sanitária e mesmo mão, tá? Do jeito que vocês quiserem. O melhor, no caso das mãos, é a boa e velha técnica de água e sabão, tá bom? E aí, estamos fechando já, né? Então, alimentação saudável. Qual é o recado que eu posso deixar para vocês? Para que o nosso consumo alimentar seja um fator de promoção da saúde e prevenção de quaisquer doenças, inclusive a Covid, a alimentação saudável e balanceada deve ser baseada em quê, gente? Primeiro, em alimentos in natura. Aqueles que a gente vai ao mercado, à feira, e vê eles exatamente como eles são. O arroz, o feijão, os ovos, a carne, fruta, legume e verdura. São alimentos que eu consigo reconhecer quando eu vou consumir. E não existe nenhum, como é que eu vou dizer, nenhuma necessidade de lançar mão de alimentos caros, um monte de coisa. Não, então eu vou ter que ir agora para aquela gôndola do supermercado onde tem as caixas dos farelos, dos adoçantes. Não, não tem nada disso. A alimentação saudável é a comida de verdade, nossa boa e velha comida de verdade que os nossos avós consumiam, nossos pais, algumas vezes, né? E, fora isso, limitar, não é proibido, gente, é limitar o consumo de alimentos que são processados e mesmo os ultraprocessados, devido aos prejuízos que eles causam à nossa saúde. Que alimentos são esses? Aqueles que vêm na caixinha, aqueles que são fritos, aqueles que a gente compra no fast food. Então eu não posso comer isso? Pode. Mas isso é exceção, não a regra. A regra de todo dia é a alimentação, a chamada comida de verdade. Se vocês estão ligados aí no que está acontecendo com relação à saúde do ponto de vista nutricional das pessoas, vocês vão ver que o que está acontecendo é que as pessoas na pandemia estão cada vez ficando mais gordas, porque elas estão comendo muito, muito além do que deveriam. E isso é mais um problema para ser enfrentado, né? Bom, também aqui no final, gente, eu coloquei assim todas as fontes que eu estudei, para colocar todas as afirmações que eu fiz, estão todas aqui, todas elas são de sites, todas elas vocês podem ir atrás e ler, né? E coloquei, inclusive, aqui embaixo, essa série do Maurício de Souza, que tem muito mais, eu só coloquei alguns exemplos, que ele fez uma série, junto com o Ministério da Saúde, com relação a Covid-19, que envolve desde medidas de socialização, de como se portar perante esse vírus, como com relação ao cuidado dos alimentos. Era isso, então, que eu tinha para trazer para vocês, tá? Era essa a minha fala, né? E eu espero, de alguma forma, ter contribuído com o bem-estar de vocês. É sempre uma enorme alegria estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez a Janine, que sempre lembra de mim, e dizer que o tanto de vezes que vocês quiserem conversar comigo, eu estarei aqui. Um abraço para todo mundo. Obrigada, Estela. É sempre muito bom contar com você e você sempre traz essas informações que são tão esclarecedoras e de forma tão clara. E eu tenho certeza que essas informações vão ser muito úteis para todo mundo que está nos acompanhando, tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe.